escravos, minha filha. Sua avó era escrava quando tinha sua idade, mas um dia ela fugiu. A questão da desigualdade é a seguinte: por que uma faxineira no Brasil ganha 4 vezes menos do que uma faxineira no Canadá? Se a faxineira brasileira, aqui no Brasil, começar a pleitear um salário equivalente ao que a sua colega ganha no Canadá, o patrão dela vai despedi-la e contratar outra na rua. Tá cheio de gente querendo trabalhar por quase nada. Se o patrão da faxineira canadense disser para ela, você vai ganhar aqui como ganha lá no Brasil, ela vai pedir as contas e não vai ter ninguém para ocupar o lugar dela, porque ninguém vai aceitar isso. Isso é muito forte. Você tem países, e o Brasil é um deles, em que há uma oferta quase ilimitada de mão de obra não qualificada. País que tem oferta abundante de mão de obra não qualificada, o salário vai ser baixo. Que não tem democracia racial no Brasil. Primeiro, começando na minha primeira infância, digamos, meus amiguinhos lá da rua brincando. E aí, pinchain, torrão, torresmo, sabe? Pinche, né? Sarará, tal. Chega na escola, todas as ilustrações que você tem, sempre loirinho dos olhos azuis, né? Os heróis brasileiros, como Cabral, Caninha, tal, sempre aquele padrão europeu. Né? Então a história do Brasil sempre contada pelo invasor. As novelas, a Doriana, aquela família feliz, né? Então eu falava, puta, eu sofro assim por, né? E eu não tinha uma educação cultural, chegava em casa, minha mãe banguela, negra, fedida, bêbada, né, meu? Então eu me sentia inferior por causa disso. Né? Eu só fui conseguir me sentir a Xuxa, que a minha frustração era porque eu não era igual a Xuxa, quando eu dei o primeiro pega, a primeira baforada. Primeiro 2. Pobreza tem cor no Brasil. O corte de classe coincide com o corte de cor, de origem, de etnia. Não pode ser coincidência. O branco pobre terá vantagem numa seleção de emprego. Assim, não é uma hipótese, é um fato. A gente testemunha isso, a gente tem dados estatísticos que comprovam isso. Se antes a gente saía da senzala e ia a pé para Casa Grande trabalhar, agora a gente pega um busão e vai para Casa Grande trabalhar. Entendeu? O centro é a Paulista, a Berrini, é a emancipação da Casa Grande. A gente vem para nossas cidades dormitórios, que é onde a gente dorme, e deixa o suor todinho lá, mano. Há quantos anos a gente está fazendo isso? Toda a história do Brasil, a gente vê isso mesmo nos dias de hoje, né? Nas tentativas, por exemplo, aí de escravidão por dívidas ou outras formas aí de que hoje legalmente são chamadas de cárcere privado. 120 pessoas foram flagradas em condições subhumanas. Pelo trabalho, recebiam o direito de viver na fazenda. O dono não foi localizado, mas seu advogado garante que os trabalhadores viviam muito bem. Quem disse que aquilo ali é uma situação de trabalho escravo não conhece nada de trabalho escravo. Nós temos 14 casas, todos com cerâmica, todos com banheiro, todas com água encanada, todas casas de telha. Um dos trabalhadores chegou a ser torturado com ferro quente quando foi pedir o pagamento. São pelo menos 10 horas por dia, muitas vezes sem descanso. Os funcionários da fazenda não tinham contrato de trabalho, sofriam ameaças de morte. As pessoas dormiam em redes, em cima de estrume. A Delegacia Regional do Trabalho de Paragominas retirou os trabalhadores da fazenda. A escravidão deforma terrivelmente o modo de pensar do ser humano. Se você não é dono nem do seu corpo, o que você pode fazer para melhorar o seu futuro? Nada. Nós somos um país destinado à melancolia no domingo à tarde, porque se aproxima-se a segunda-feira. A música do Fantástico introduz uma brochada nacional, porque chega o dia do sofrimento. E é muito curioso como nós temos a relação de que o nosso grande sonho é viver
de renda, de ter nosso próprio negócio. Quantas pessoas destroem sua fortuna ou sua pequena fortuna tentando ter seu próprio negócio para que não obedeçam a um patrão. Eu acho que é uma herança também da escravidão, de uma tradição portuguesa que considerava que trabalho era coisa de mouros e de judeus. E é um terror quando você acha que a riqueza deriva do não esforço. É só você ver os países exportadores de petróleo. É só maldição. Aí você pega a Nigéria, pega o Sudão, pega a Venezuela, pega o Texas, que gerou o Bush e tal. São lugares mais atrasados, é só você ver. Só vai em qualquer país que invista isso. Você não tem uma elite pensante sofisticada, você não tem grandes universidades, você não tem uma grande explosão artística. São países que muitas vezes tem uma elite econômica que se garante desses recursos e consegue oprimir o resto, que tem formas de cooptar a população. Não é que o Brasil tenha sido só isso. O Brasil ficou pouco nesse meio termo aí, né? A exclusão era uma lógica brasileira. Você não teve nas lutas brasileiras questões que eram fundamentais para você garantir uma autonomia da população. Não fazia parte, quando se libertaram os escravos, você melhorar as escolas. Isso aí não fazia parte do imaginário. Não fazia parte até hoje, a educação não faz parte da agenda do brasileiro. Os americanos universalizaram o ensino fundamental na década de 90 do século XIX. O Brasil comemorou a universalização do ensino fundamental na década de 90 do século XX. Nós acumulamos um século de atraso num passo elementar da vida civilizada, que é o acesso universal ao ensino fundamental. E ainda foi comemorado aqui. Não é uma coisa para comemorar, é uma coisa para se morrer de vergonha. É só pegar a última eleição municipal, quando o Ibope fez uma pesquisa, que era a 5ª preocupação do brasileiro, e apenas 1% iria decidir seu voto pela qualidade das escolas públicas. Os políticos brasileiros preferem obras de curtíssimo prazo, túneis, viadutos, coisas que aparecem no mandato. Olha, maior perversidade do que isso para você determinar uma qualidade de um país é impossível, porque sem educação você não tem pessoas livres, nem autônomas, e nem capacidade das pessoas serem iguais ou terem iguais potencialidades. É um absurdo, por exemplo, os prédios no Brasil que ainda se constrói com elevador de serviço e elevador social, né? Isso é uma reprodução da sociedade escravocrata. A classe média brasileira aceita que uma pessoa te faça comida, que o alimento é uma coisa sagrada, né? Mas não aceita que ela apareça em público no mesmo elevador contigo. Isso é uma estupidez, né? Mas revela a natureza ideológica da classe dominante brasileira. Entendeu? Então, quando a gente fala, a gente tem que tentar ser claro para as pessoas do outro lado falar, puta, não é isso que eu pensava dos caras, meu. Os caras trocam ideia, lança livro, faz filme, sabe, os caras tá trabalhando, tá limpando minha casa, tá dirigindo meu carro, e estamos chamando os caras de bandido. Você vem aqui 4 horas da manhã, os busão lotados de trabalhador saindo pro centro, é tudo bandido? Bandido não pega busão lotado, não, mano. Todo mundo quer ser outra coisa. O cara pobre, ele quer ser classe média quer ser elite, a elite quer ser cidadão do mundo, quer ser americano. Então ninguém quer ser de verdade ninguém, sabe? A gente quer ser outra coisa. E essa infelicidade toda um dia tem que ter um limite.